A paz do Senhor, meu nome é João Batista, estamos aqui para tratar mais um assunto da escola dominical, Nossa escola dominical, deste próximo domingo, aqui na Geraldo Barbosa, Congregação Geraldo Barbosa, Assembleia de Deus. A gente se reúne todos os domingos às 9 horas da manhã, Ainda tem vaga para quem quiser fazer parte da nossa escola dominical. O assunto da lição será o lugar santíssimo, do dia 26 de maio de 2019. O texto áureo, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, Hebreus 9:3. É a verdade prática, pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça de Deus. Eita, Jesus maravilhoso! Então, o lugar santíssimo, irmãos, ensina-nos sobre a nossa comunhão com o nosso Deus. O lugar santíssimo era separado do lugar santo com um véu de pano azul, púrpura e carmesim e fino torcido, com querubins de obra-prima. Êxodo 26, 31 ao 33. Este véu seria posto sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata com colchetes. Era o de ouro. Êxodo 26, 32. O véu deveria ser pendurado debaixo dos colchetes e no lugar santíssimo seria posta uma única peça, a Arca da Aliança. Êxodo 26 e 33. Então, irmãos, as cores da entrada do tabernáculo eram as mesmas do lugar santíssimo e do santuário. Nos diz que o Evangelho é a via de acesso tanto para a salvação como também para a nossa intimidade com o Senhor, representada pelo véu. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos 1,16. Então, o mesmo Evangelho que foi para a nossa salvação é também para a nossa intimidade com Deus. Eu me lembro da história de um menino que foi brincar de esconde-esconde mais outra criança, e esse meninozinho judeu começou a procurar aquela outra criança e achou. Quando achou, foi a vez dele se esconder e da outra criança procurar ela. E nesse negócio, a outra criança desistiu de procurá-la, não procurou. E a criança foi chorar para o rabino. O rabino estava lendo em uma sala escura. Uma sala escura não, opaca, meio escura assim, típico daqueles judeus ortodoxos, E quando a criança chegou, começou a chorar e o rabino perguntou a ele por que ele chorava. Aí a criança disse: é porque eu me escondi e o fulano não me procurou. E quando foi a vez dele que eu tinha procurar, ele se escondeu e eu procurei ele até encontrar. Mas ele não me procurou até me encontrar, ele desistiu da brincadeira. Então foi quando o rabino disse para ele: meu filho, a mesma coisa a Deus, ele espera que nós o procuremos, que nós o procuremos até encontrá-lo. Então Deus, ele está representado ali no tabernáculo, no lugar santíssimo, não simplesmente por estar ali representado, mas ele está ali para que aquelas pessoas se aproximassem dele. O objetivo de Deus não era causar espanto no povo, mas que o povo procurasse entender a sua palavra, que o povo pudesse entender a sua vontade na sua vida. Essa era a intenção de Deus estabelecer ali o seu lugar, o seu templo entre os homens. Então, o Evangelho de Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, ele é enfático disso. Quando a gente aceita Jesus através do Evangelho, nós devemos crescer também através desse Evangelho. O Evangelho, irmãos, não só nos liberta do pecado, mas nos leva à comunhão íntima com Deus. O Evangelho, ele liberta-nos do pecado e nos leva a uma comunhão com Deus. O que havia na cobertura e no véu do tabernáculo era a presença dos querubins. É interessante dizer que
na entrada da porta do tabernáculo não havia a presença de querubins, eram só as cores. Mas agora, quando o sacerdote ia entrar no lugar do santuário, agora tinha sim querubins no véu, né? Tinha querubins ornamentando o véu, desenhado para aquele fim, né? Ele havia na coberta e no véu do tabernáculo, né? Os querubins não estavam ali para serem venerados, né? Ou mesmo para contemplação, como diz os romanistas, mas para dizer ao homem que havia uma separação entre um homem e Deus. Em Gênesis 3:24 a gente nota que quando o homem pecou no Éden, Deus colocou querubins para guardar o jardim do Éden. Para quê? Para que o homem não voltasse ali e não comesse da árvore da vida e não vivesse eternamente no pecado. Então, por isso que no hebraico a gente chama os mandamentos de cerca. Por quê? Porque a cerca nos impede de sair, né, dos planos de Deus, né? A cerca nos impede, por isso que ele diz: não faça isso, não faça aquilo, porque quando ele nos diz isso, é para dizer que se a gente sair e desobedecer aquele mandamento, a gente vai cair nas garras do pecado. E era isso que Deus queria evitar. Então os querubins estavam ali para dizer justamente isso. O Deus Santo, né? O Deus Santo, o Deus bom, ele estava ali para nos estava ali, e os nossos pecados fazia essa separação entre nós e ele. Fala também que o homem perdeu o seu acesso a Deus, né? Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que esses querubins estavam ali, representando dizer que quando o homem olhasse para aqueles querubins, eles sabiam que o homem estava afastado de Deus. Não era mais aquele homem que toda vez na virada do dia Deus estava ali para falar com eles, mas agora eram homens que estavam totalmente separados da presença do Eterno, né? E somente um sumo sacerdote poderia entrar ali uma vez no ano, né? Mas agora esses querubins representam a nossa separação entre nós, ou entre o homem pecador e o seu Deus, né? E hoje a igreja tem acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus no Calvário, né? É interessante dizer que hoje, através do sangue de Jesus, não existe mais o impedimento, né? Não existe mais. O homem agora tem livre acesso à presença do nosso bom Deus. Vê para nós em Hebreus 10:19-20 diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Então aqui Hebreus, já no século I, escrito, alguns dizem que por Apolo, outros dizem que por Paulo, mas o certo é que o escritor sagrado, ele nos fala que agora nós temos acesso ao Pai. Só lembrar também que o sumo sacerdote só tinha acesso a esse lugar santíssimo, irmãos, uma vez no ano, aos 10 do 7º mês, ou seja, ao 10 de Tisri, né? Hoje o 10 de Tisri de 5.780 seria o 9 de outubro de 2019, né? Se existisse templo hoje, em 9 de outubro, era que o sumo sacerdote entraria nesse lugar santíssimo para oferecer sacrifício, primeiramente por si e depois por toda a nação, né? É interessante que para esse sacerdote poder entrar no lugar santíssimo, tinha que todo mundo sair do lugar santo, e era proibido também as pessoas ficarem no tabernáculo, né? Aliás, era um tabernáculo como um todo. E é interessante que ele tinha que vestir uma celeura, uma túnica e um cinto e a mitra, né? Conforme Levítico 16:4. Depois ele tinha que tomar da congregação 2 bodes para expiação do pecado, um carneiro para o holocausto, né? E depois, por si mesmo, ele tinha que tomar um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, conforme Levítico 16:35.
Então, irmãos, depois que ele fazia todo o ritual, que trocava as vestes, tomava banho na pia sagrada, se vestia no lugar santo, é que ele poderia oferecer a Deus um sacrifício, né? Que aquele sacrifício não perdoava os pecados, mas cobria aqueles pecados na presença de Deus, né? Ali servia para cobrir aqueles pecados, né? E Jesus, ele não só cobriu os nossos pecados, Jesus retirou os nossos pecados. Jesus, ele morreu por toda a humanidade, para que todos tivessem livre acesso ao Pai. Sobre o lugar santíssimo ficava a Shekinah, né? A presença de Deus. Então, durante o dia, as pessoas viam aquela presença de Deus ali como uma nuvem, né? Protegendo aquele pessoal ali, protegendo aquele lugar, aquelas pessoas, a presença visível de Deus, a Shekinah. E durante a noite, uma coluna de fogo, né? Uma coluna de fogo. A gente vê isso em Números 9, 15 e 16. Então, durante o dia, servia como protetor solar, né? Para o sol não queimar o povo, né? Para não queimar a pele do povo, não pegar até pegar um câncer de pele, né? E durante a noite para iluminar, sem servir, que servia de guia, né? Quando a nuvem de cima ouvia, então todos viam que era o horário de mudar de lugar, de colocar a tenda em outro lugar. É interessante que era visível para todo Israel no deserto e servia de guia e cobertura, né? Aí vem a palavra de pano, cobertura. Atualmente, além de Cristo, está conosco. Mateus 28 e 20 disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Temos a doce pessoa do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. João 14 e 16. João 14, lê para nós aqui, João 14. João 14, 16 nos diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, hoje nós não temos mais a nuvenzinha para nos guiar, a coluna de fogo para nos guiar, mas nós temos a doce pessoa do Espírito Santo. Nós temos a doce pessoa de Cristo, que nos orienta, que nos conduz e que nos leva ao lugar que Ele quer que nós vá, né? Então é muito interessante hoje, e Jesus, Ele mandou o seu Espírito Santo à igreja, para que a igreja não vivesse como que atordoada, sem saber o que fazer, sem saber qual rumo tomar. Mas o Espírito Santo veio para a igreja, para mudar a situação, para guiar, para conduzir, para levar a igreja aos propósitos de Deus, né? Ao propósito de Deus. Então, o Paracletos, né? Que Jesus fala, a palavra original no grego é Paracletos, né? O nosso advogado por excelência. É Ele que luta pela igreja, é Ele que guia essa igreja, é Ele que protege essa igreja, o Paracletos divino, né? Só falar um pouco sobre as colunas de madeira de cetim, né? Revestidas de ouro, que nos fala da dupla natureza de Cristo, que era divino e humano, humano e divino. João 1:1 ao 3 nos fala sobre isso, que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? No princípio era o 14, o 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, antes de tudo existir, o Senhor já existia na sua plenitude, né? Ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, anunciado no lugar santíssimo. Hebreus 10 e 21. Vamos ver o que diz Hebreus. Novamente Hebreus 10 e 21 nos diz: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, né? Então, por que Jesus é o grande sacerdote sobre a casa de Deus? Porque Ele era divino e humano. E sendo Ele divino e humano, Ele poderia fazer essa ponte entre nós e Deus, né? E é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, 1 Timóteo 2 e 5. Né?
Interessante que houve a promessa da salvação em Gênesis 3:15, né? Jesus disse que a semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça do maligno, né? E o primeiro sacrifício da história nós vemos em Gênesis 3:21, quando Deus ele sacrificou aquele animal e com o couro dele vestiu o ser humano, né? Isso nos prova o quê? Que Deus ele está querendo mais a nossa aproximação, mais a nossa comunhão do que Ele. Deus procura mais a nossa intimidade com Ele do que nós mesmos, né? Então, Deus ele sempre procurou. Deus ele fez a promessa ao homem que ele estava saindo ali do Éden, mas que na verdade Deus iria providenciar um cordeiro para que no final o homem voltasse a ter aquela mesma intimidade com Ele que tinha ali no Éden, né? E o primeiro sacrifício nos prova que Deus ele proveu o primeiro sacrifício ao homem. Em Mateus 27:51 nos diz que o véu rasgou-se no exato instante da morte de Cristo, de alto a baixo, né? E quando esse véu se rasgou, que era o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, nos fala que ali houve o rompimento daquilo que era a divisão que nos separava de Deus. Agora todos nós que cremos em Cristo somos nação santa, sacerdócio real, e agora nós podemos entrar na presença de nosso Deus com nossas orações e súplicas, né? Então, esse véu que se rasgou, ele não se rasgou de baixo para cima, né? Diz o Flávio José, que era preciso uma junta de boi, nem uma junta de boi conseguia rasgar esse véu tão forte que era, né? Chega a dizer que era da grossura de um palmo, né? 22,5 centímetros. Então era muito grosso. Mas a Bíblia nos diz que quando Cristo bradou na cruz, esse véu se rasgou de cima para baixo, né? E é falso dizer que a redenção operada por Cristo foi após a descida ao inferno. Tem pessoas que dizem que Jesus desceu ao inferno, aí vem aquela história da Idade Média todinha, que os cães estão lá no inferno lá tentando o povo, e Jesus teve que sofrer lá para poder, a alma dele teve que sofrer para poder nos libertar. Mas não, a Bíblia nos diz que foi na cruz do Calvário em que Cristo nos libertou. Não foi depois que Jesus morreu que desceu ao inferno que o véu se rasgou, mas foi no exato momento que ele gritou, está consumado, deu o grito, que entregou o Espírito na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima para baixo. Então é falso dizer isso, que Jesus alcançou a vitória nossa lá no inferno. Porque primeiramente não tem nenhum demônio lá no inferno para torturar Jesus, né? Porque no Hades é a antessala do Geena, né? A antessala do inferno. Então lá só tem as pessoas que morreram, que estão cumprindo a sua pena lá, esperando. Naquela época era ser transportado para o céu através da promessa de Cristo, ou então para o inferno, né? E depois que Cristo morreu, ele tirou os santos da lei, levou para debaixo do altar de Deus para o paraíso, ou no terceiro céu, e os maus continuaram ali. Mas não tem demônio ali. Onde os demônios estão aprisionados, conforme Judas, o livro de Judas, salvo engano, versículo 6, é num abismo, né? Não é no Hades. Então não tem demônio no Hades. Tem pessoas que estão ali aguardando o julgamento. Então é falso dizer que os demônios, Jesus teve que ser torturado, como algumas pessoas da teologia da prosperidade, da libertação, sei lá de que teologia, de que ramo diabólico é, mas é errado dizer isso, né? Porque a vitória nossa foi na cruz do Calvário. Assim, ele não precisou ser torturado por Satanás, coisa nenhuma. Isso é mentira dos que não têm o que fazer, que fica trazendo outras coisas que não é o Evangelho de Cristo. O certo é que Jesus foi ao Hades, mas foi para quê? Para pregar. Jesus pregou, Jesus anunciou. Vamos ver o que diz 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18 nos diz: porque também Cristo morreu a única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, né? Aos quais no outro tempo foram rebeldes,
quando a paciência de Deus esperava, enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8 pessoas, se salvaram por meio da arca. Então, o que o texto nos diz é que ele foi e arauteou, né? Foi e pregou, né? Mas não foi, primeiramente não foi um evangelho de salvação, né? Mas foi tipo assim, eu venci, né? Eu venci, vocês poderiam ter vencido também, porque Jesus veio como homem e venceu como homem, né? E venceu como homem, mesmo sendo Deus, ele se tornou homem para pagar os nossos pecados por nós, né? Para cumprir a vontade de Deus e nos levar novamente à comunhão com Ele. Mas já vitorioso, tanto ele, depois que ele desceu, ele já desceu vitorioso, tanto que levou, né? Tanto que levou os justos do seio de Abraão para o paraíso. A gente lê isso em Lucas 16:22. 16:22, Lucas nos diz assim: quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico morreu e foi sepultado, né? 22. Então, esse lugar, ele foi transportado para onde? Para perto do trono de Deus, ou no 7º céu, né? Então, ali houve a divisão. Na morte de Jesus houve a divisão. Então, as pessoas que estavam no lado do Hades já não via mais quem estava no outro. Porque na verdade Hades é o mundo dos mortos, né? É o mundo dos mortos. Então antes de Cristo todos iam para o mesmo lugar. Um para um lugar chamado seio de Abraão e o outro para um lugar chamado lugar de tormento. Depois da morte de Cristo isso mudou. Jesus levou os seus, os que criam no seu nome, para o paraíso, para perto de Deus. E os que eram atormentados, que nem um homem rico, continuou lá, né? A gente vê isso também em Efésios 4:8 ao 10, né? A gente vê isso. Então, irmãos, resumindo, até o paraíso ou o terceiro céu, depois ingressou, nós queremos dizer que depois disso, depois da morte de Cristo, o lugar, o seio de Abraão foi levado para o paraíso, ou o terceiro céu, né? Onde depois ingressou diretamente o ladrão arrependido, né? O ladrão da cruz, ingressou o ladrão da cruz, com o povo de que a obra de Cristo já se completara, comprova que a obra de Cristo já era suficiente, né? Já se completara e trazia salvação a toda a humanidade. Então depois você vê que não foi em 1844, não foi em 1850, não foi em 1910, mas foi naquele exato momento que a obra de Cristo foi perfeita, né? E não precisava de retoque mais de nada, porque ali Deus já tinha garantido a nossa comunhão novamente com Ele através do seu Filho. Vamos, só para encerrar, queria ler Lucas 23 e 42. Lucas 23, 42 nos diz: Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus ali está garantindo ao ladrão arrependido que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso de Deus, né? É bom dizer também que o diabo, ele não está no Hades. Lembre disso, o diabo não está no Hades, né? Então isso é motivo de um estudo escatológico em outra oportunidade. Atualmente o diabo, ele não está preso no Hades. Quem está no Hades está preso, está guardado lá para o juízo eterno, né? Ir direto para o Geena. O diabo está solto por aí fazendo as malandragens dele, né? Eu queria só falar também que a última palavra do mestre foi telestai, em grego. Em outras palavras diz: está liquidado, está consumado. Então a obra da cruz ali naquele momento foi consumada, foi perfeita, como disse o Senhor Jesus. Tetelestai, desculpa, tetelestai.
Essa foi a palavra que Jesus falou quando estava ali na cruz, última palavra, está consumado. Então a obra da salvação foi consumada na cruz. Meus irmãos, até a próxima semana, que Deus abençoe. Espero que amanhã, na nossa escola dominical, a aula seja bastante proveitosa. Leia a revista em casa, faça suas perguntas, né? Anote suas perguntas, procurem ler a Bíblia e acompanhar a leitura, acompanhar o programa da aula durante o dia, para que nós possamos estudar com alegria na nossa escola bíblica dominical, né? Aquele lugar em que nós vamos aprender do nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.